E eu queria te dizer pra esses crentes, tá entendendo? Pra esses crentes, o que é que crente tá fazendo em Facebook de travesti, hein? Fica mandando mensagem pra mim dizendo, ai, não faz isso, não bota aquilo. O Facebook é meu! O Facebook é meu, eu faço o que eu quero, tá entendendo? Agora, o que é que crente, testemunha de Jeová, sei lá que diabo é, fica fazendo em Facebook de travestis, demônio? O demônio não é a gente, é vocês que ficam perturbando a gente. Vai tomar no cu, crente. O que crente fica fazendo no Facebook de viado? Ai, pelo amor da luz elétrica, tá entendendo? Bom, beijo, porque hoje à noite é nossa, meu amor. Vai nascer o